Olá, amigos do canal Redemptores Mater. Sejam muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez aqui, sinta-se acolhido com um caloroso abraço. Ficamos muito contentes em estarmos juntos com vocês todos. Convidamos a conhecerem as playlists do canal, pois todas as postagens são feitas com muito cuidado para cada um de nossos visitantes e membros. A ressurreição de Jesus é objeto de fé pelos cristãos há mais de 2000 anos. No entanto, assim como foi no passado, novamente veio a ser contestada na modernidade e agora na pós-modernidade. O homem pós-moderno submete tudo à sua avaliação e aceita aquilo que lhe parece ser útil, pois predomina o utilitarismo e o relativismo. Alega-se então que a ressurreição de Jesus de Nazaré é um mito, não é real. É narrada com contradições. Disse que o corpo do crucificado foi levado de sua sepultura pelos apóstolos, que as chamadas testemunhas estavam apenas vendo coisas, ou que se cuidou de uma percepção interior delas. No entanto, é possível e é preciso continuar a acreditar na ressurreição de Jesus. Ela é fundamento da fé cristã, a tal ponto que Paulo afirmou: se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 14. A ressurreição não contradiz a ciência, apenas supera aquilo que se conhece e se toca. Uma vez ocorrida e testemunhada, desde o início a Igreja compreendeu que se tratava do cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Se a morte de Jesus fora prefigurada na linguagem do servo sofredor de Isaías 53, a ressurreição também fora cantada pelo salmista. A minha carne repousará na esperança, porque não abandonarás a minha vida na mansão dos mortos, nem permitirás que teu santo sofra a corrupção. Salmo 16, versículos 9 e 11, na tradução da Septuaginta, a Bíblia dos 70. Pedro, no seu primeiro discurso, aplicou essa passagem ao Cristo, compreendendo que não se falava de Davi, pois Davi morrera e o seu sepulcro era conhecido. Trata-se de Atos, capítulo 2, versículos 26 a 28. Vemos como era primitiva a época em que esse anúncio se fez. A igreja nascente também reportou que o próprio Mestre dissera, por 3 vezes fazendo a proclamação da sua paixão, morte e ressurreição. E João conclui, no Apocalipse, a revelação pública. E ali Jesus diz: eu sou o primeiro e o último, e o que vive, pois estive morto, e eis-me de novo vivo pelos séculos dos séculos. Apocalipse 1:17. Paulo, numa verdadeira e muito precoce profissão de fé, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, transmitiu-nos aquilo que ele recebera, ou seja, que já era do depósito da fé, aquilo que fora transmitido pelos apóstolos. E foi isso que ele pregou, e os outros também pregavam, desde o início, por volta dos anos 30. Que Cristo morrera por nossos pecados, fora sepultado, ressuscitara ao 3º dia, segundo as Escrituras, ou seja, segundo a promessa. Aparecera a Cefas, ao chefe da igreja, conforme Mateus 16, 18, e aos 12, as colunas. É verdade que nos evangelhos há pequenas diferenças nas narrativas das aparições de Jesus depois da ressurreição, mas porque provém de tradições diversas e foram escritas para pessoas diferentes. Mas o núcleo é o mesmo. Jesus ressuscitou. O sepulcro foi encontrado vazio. Ele apareceu aos apóstolos e a outros. Sabe-se que o sepulcro vazio não é prova da ressurreição, mas é indício de confirmação, ou o corpo do Nazareno teria sido achado lá.
Aliás, naquela mentalidade, não seria absolutamente crível anunciar a ressurreição se o corpo estivesse no túmulo. E se num primeiro momento aqueles que viam Jesus não o reconheciam imediatamente, se há como que um reconhecimento a partir da voz, do modo de olhar, das coisas que ele faz, isso é porque o corpo glorioso não é idêntico. Ele ainda é corpóreo. As chagas de Jesus são tocadas, ele come peixe, parte o pão. O corpo é corpóreo, ainda que com novas propriedades, não é submetido às leis de espaço e tempo. Não se trata de as testemunhas viverem uma experiência simbólica ou meramente subjetiva, mística, no seu âmbito interior, como uma contemplação que não pudesse ser verificada experimentalmente. Trata-se de uma experiência real, concreta. Eles têm encontros com o Mestre com características de historicidade. Tomé, inclusive, não acreditou nos outros 10. Precisou ver, ouvir, tocar. Foi o fato que o convenceu. Não foi a palavra dos outros, não foi a fé. Eventual invenção sobre a ressurreição conduziria à criação de narrativas idênticas para não serem postas em dúvidas. E se a descoberta do túmulo vazio fosse inventada, os autores da história nunca teriam colocado como primeiras testemunhas as mulheres. A verdade é que se trata da descrição autêntica das experiências que foram vividas. Jesus Cristo é o vivente e o vivificante. Não é um espírito apenas. Sabem que é Ele. Não precisam nem perguntar de quem se cuidava, como vemos em João 21:12. Ele ressuscitou verdadeiramente. E isso levou os discípulos até mesmo a abandonar a arraigada tradição do sábado hebraico, substituindo-o pelo domingo, dia do primeiro encontro com o ressuscitado. Também é fator de convencimento o martírio dos apóstolos. Exceto João, todos eles foram martirizados. Martírio quer dizer testemunho. E também o martírio de tantos que morreram por sua fé em que Jesus de Nazaré fora morto e ressuscitara para nos dar vida nova. Por exemplo, o testemunho de Inácio de Antioquia, discípulo de João, que, sob o imperador Trajano, por volta do ano 107 d.C., a caminho do martírio, escrevia à igreja de Esmirna: Eu, porém, sei e dou fé que ele, mesmo depois da ressurreição, permanece em sua carne. Quando se apresentou também aos companheiros de Pedro, disse-lhes: Tocai em mim, apalpai-me e vede que não sou espírito sem corpo. De pronto, nele tocaram e creram, entrando em contato com seu corpo e com seu espírito. Após a ressurreição, comeu e bebeu com eles, como alguém que tem corpo, ainda que estivesse unido espiritualmente ao Pai. De fato, o testemunho não seria suficiente para fundamentar a Igreja se estivesse despregado da força da verdade. A ressurreição é um acontecimento que parte da história, e nela deixa como que um rastro. Não é um mito, não é uma concepção dos apóstolos ou da comunidade que veio depois da Páscoa. Inicia uma nova dimensão do homem definitivo. Manifesta a vitória sobre a morte que escravizara a humanidade em razão do pecado. Jesus ressuscitou, não como Lázaro ou como o filho da viúva de Naim, mas para nunca mais retornar à morte. E ele é fonte de vida e de fé também para o homem de hoje, para mim e para você. É primícias dos que morrem, penhor da herança da vida eterna para o ser humano. Se sua morte é prova extrema de amor, a ressurreição revela a verdade desse testemunho de amor e caridade. É a prova segura que Deus deu a respeito de Jesus, como Paulo refletia no Areópago e como narra o livro dos Atos dos Apóstolos no capítulo 17, versículo 31.
Jesus ressuscitou. Aleluia. Em verdade ressuscitou. Aleluia.